Hoje nós vamos falar de yoga no processo de detox. Para falar de yoga, eu acho que a gente precisa dar uma passeadinha na história da yoga. A yoga, às vezes ela é confundida como uma filosofia, mas ela não é uma filosofia. A yoga, ela é uma prática que a gente traz para a vida da gente e que a gente vai adaptando e que vai nos auxiliando no nosso modo de viver, na nossa maneira de ver a vida, na nossa visão de mundo. Ela não sendo uma filosofia, então ela é o quê? A yoga, ela nada mais é que uma prática universal. Ela nunca confronta outras linhas de pensamento, por exemplo. Por isso, ela cabe em quase todas as crenças, as escolhas religiosas e as culturas. Porque ela não é realmente algo que vem confrontar o que a gente já tem como conhecimento. Como é que eu vou explicar yoga, então? Yoga, ela é uma literatura falada. Ela começou por Patanjali, que a gente não sabe ao certo que personagem é esse daí, a gente só sabe que ele deixou essa obra magnífica pra gente. Patanjali, ele viveu na Índia e a gente acha que por uns 3.000 anos atrás, até uns 5.000 anos atrás, a gente não sabe o certo, porque ele viveu anonimamente. Até aí está a beleza da coisa. Ele não quis ser reconhecido, então não tem traços assim de quando ele viveu, de quem era ele. A gente só ficou com a obra dele. Como eu estava dizendo, a obra dele é uma obra literária falada. Hoje eu quero falar mais para vocês realmente dos princípios da yoga. De uma yoga que a gente muito dificilmente vê ser aplicada hoje em dia, porque ela foi muito comercializada. Mas a gente vai falar de Yoga Sutra. Por que a gente chama que é uma obra literária? Ela é uma curta obra literária. Por que ela é uma curta obra literária? Porque ela tem 195 sutras. Os sutras nada mais são que palavras que têm um sentido preciso, tá? Que tem assim uma precisão, uma economia, mas que quer dizer muita coisa. Para vocês entenderem, por exemplo, quando a gente fala caixa de fósforo em alemão, a gente enche um quadro inteirinho, um quadro negro inteirinho para escrever a palavra. Para falar então, mas ali tem todo um princípio para explicar aquela caixa de fósforo. A mesma coisa tem os sutras, que são escritos em sânscrito e que tem um sentido todo dele, todo da palavra ali, que quer dizer muito. Por isso que não é uma obra literária escrita, ela é falada. Até hoje, alguns yogis, pessoas que praticam yoga, fazem a leitura para quem eles estão ensinando. Então, vão dar um curso de yoga. Como é que a gente aprende a yoga? A gente aprende a yoga sendo traduzida por alguém que já integrou, que já pratica essa yoga e que traz ela pra gente. Essa é toda a beleza da yoga. Essa é toda a riqueza dessa obra de Patanjali. Por quê? Porque você pode saber, por exemplo, o que é dharana, né? Que nada mais é que um processo de concentração mental. Mas não é só isso. A pessoa que é formada em yoga, diga-se de passagem, não me apresentei, eu sou formada em Yoga Sutra, fiz em 2003, de 2013 a 2014, eu fiz durante um ano, então eu sou professora de yoga, apesar de não praticar, ensinando, mas eu pratico muito para mim. Esqueci de dar esse detalhezinho aí para vocês. Por isso que eu tô tentando aqui, muito humildemente e com muito respeito, até no tom de voz, até no registro de voz, passar para vocês um pouco o que é a yoga. A gente tem um respeito muito grande pela yoga. Então, voltando, estava falando para vocês do sânscrito, das palavras, mesmo que a gente leia, por exemplo, na internet, o que quer dizer meditação e tudo isso, a gente nunca vai entender todos os conceitos que estão atrás de toda essa linguagem falada que é o yoga. Por isso que precisa sempre ter, digamos, um mestre, porque ele é sim um mestre em yoga, alguém que tem uma maestria
em yoga. Não é um mestre para ser seguido, porque na yoga a gente não tem muito esses princípios assim de seguir um mestre. A pessoa, ela é mais um instrumento para passar para a gente os princípios de yoga, para nos ajudar naquele momento a nos entender, porque a yoga, ela tem muito isso. A yoga, ela é um estudo de si mesmo. Um dos princípios da yoga é que você estude você mesmo, que você entenda os teus ciclos de sofrimento. Muitas vezes porque que você está num lamaçal, pedalando e você não consegue sair. Então você tem todo um entendimento de você mesmo. E toda essa beleza que traz essa prática universal que é a yoga, nos faz nos conhecermos de dentro para fora sem ter muito medo. Porque um dos problemas quando a gente entra em uma prática assim, a gente pensa, o que eu vou conhecer de mim mesmo lá dentro? O que essa prática vai me trazer como conhecimento? E às vezes isso nos dá medo. Então, a yoga, ela traz muito pra gente esse estudo de si mesmo. É um momento em que a gente faz um compromisso com a gente mesmo, de aprender, de praticar, de ter boas maneiras.